Estamos no Bom Retiro, bairro de São Paulo que abriga várias confecções de roupas, muitas com condições precárias de trabalho. Bolivianos, italianos, chineses, coreanos, entre muitos outros estrangeiros, estão ligados à história desse bairro, mas infelizmente nem todos encontram aqui um sonho de liberdade. No programa de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que foram vítimas em pleno século XXI do tráfico de humanos. E ainda, brasileiros que foram iludidos e explorados em outros países do mundo. Foram presas, algemadas no chão como cachorro. O que leva tanta gente a acreditar nos aliciadores? Aquela promessa do dinheiro fácil ilude mesmo qualquer cidadão menos avisado. Qual a influência dos espíritos na execução e na solução de crimes desta natureza? Mas todos nós temos um sexto sentido, um feeling, uma intuição, que muitas vezes é inspirada ou pelo anjo da guarda ou por espíritos afins. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito Humberto de Campos através do médium Chico Xavier, o Brasil é citado como um país que daria ao mundo um exemplo de convivência pacífica entre vários grupos religiosos, políticos e étnicos. Mas se aqui muitos estrangeiros encontram novos horizontes para suas realizações, alguns ainda acabam encontrando uma situação parecida à escravidão. A questão da escravidão no Brasil, eu lembro do Dr. Reinaldo, ele dizia assim, os brasileiros ficam se vangloriando que aqui nós não temos resgates kármicos com guerras, que nós somos um país pacífico. Ele falou, e o resgate da escravidão? Hoje, nesse sentido, o Brasil é país de destino, né? São muitas as pessoas de origem latina, por exemplo, bolivianos, colombianos, peruanos, que têm sido paraguaios, aliciados para ter a mão de obra explorada. E não só em São Paulo, porque esse ano eu já estive em Minas Gerais, eu já estive no Amazonas, eu já estive em Goiás e vi que se trata de uma situação que praticamente está acontecendo no Brasil inteiro. São Paulo é conhecida como a terra das oportunidades. É acreditando nisso que muitos estrangeiros deixam seu país de origem e mudam-se para cá. Apesar de muitos paraguaios e peruanos serem iludidos por esta promessa, são os bolivianos as principais vítimas da exploração de trabalho em confecções de roupa da capital. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em São Paulo vivem mais de 200 mil bolivianos. Destes, cerca de 50 mil trabalham em oficinas clandestinas. Mas o que faz ainda tantos bolivianos trocar o seu país de origem? Tem algumas pessoas que são enganadas por falta de informação ou por falta de outra alternativa de vida, que recebe uma promessa enganadora de trabalho em algum lugar, de bons salários. Algumas porque a sua situação é tão precária, existe tanta dificuldade, que vão na esperança de encontrar um futuro melhor, uma vida melhor. Gonçalo é um exemplo disso. Deixou sua família lá na Bolívia e veio arriscar a sorte na capital paulista. No, yo vengo para trabajar, buscar trabajo, para mejorar mi vida, ¿no? Cada quien está buscando. Si eso, como todos aquí mis paisanos pueden ver, es también así, para buscar mejor de vida y para llevarnos algo mejor para allá y para tener un futuro mejor. É exatamente uma situação de vulnerabilidade social. Você tem, normalmente, casos ligados a condições de subdesenvolvimento, de pouco acesso à educação, trabalho, moradia. Es que no tienen mucho trabajo allá en Bolivia, ¿no? Tiene poco trabajo y también, por eso también es que la gente está viniendo más aquí para llevarse un poco más de dinero, porque allá el trabajo allá está escaseando, la verdad, así. Essas situações, tanto de vulnerabilidade como da violência intrafamiliar, por exemplo, são situações que são comumente causadoras. Quando a gente pega o problema, você retoma no tempo o motivo daquela pessoa ter saído de onde saiu para vir para cá, ou para ir para outro lugar, você vai verificar que acoplado a essa situação de movimento tem
um abuso de vulnerabilidade ou uma violência intrafamiliar. Isso é muito comum no Brasil. Outras pessoas, elas vão muitas vezes para se sentir livres, elas se sentem presas no contexto em que elas vivem e elas querem ter uma liberdade e acreditam que vão encontrar isso nesse outro lugar. Para os adolescentes que às vezes brigam com os pais, que às vezes estão numa situação de violência intrafamiliar ou de conflito intrafamiliar, dizer assim, tomem cuidado. Não é indo para um outro lugar que você vai resolver o problema com a sua família. Você pode se colocar numa situação de perigo. Isso os adolescentes precisam saber. Eu conheço a história de um jovem nigeriano que recebeu promessa de emprego na aldeia dele, no Brasil. Prometeram para ele ganhar $2.000, que nunca ganhou na vida dele. Ele recebeu a passagem. Quando chegou no Brasil, há mais de 20 anos, esse cara não falava a língua, estava nas mãos dos traficantes de drogas. Aqui no Brasil, os perfis são absolutamente diversificados. Se você for falar de trabalho escravo, você vai ter perfis altamente diversificados dependendo da região. Porém, algumas coisas são certas. Então, indústria têxtil em São Paulo, o perfil é latino-americano, em sua maioria bolivianos. Tudo bom? Prazer, Felipe. Tentei conversar com vários costureiros bolivianos na Praça Cantuta, em São Paulo, para descobrir como eram as condições de trabalho oferecidas pelos seus empregadores. Mas, ressabiados, quase ninguém quis falar sobre o assunto. Apenas esta jovem, sem saber que estava sendo filmada, nos contou como foi a sua experiência quando chegou ao Brasil. Não acostumbré ao tipo de convivência de ellos. É muito diferente. Era quanto tempo por dia? Desde las 8 de la mañana, 11, 12, 1 de la mañana más tardar. Era muito cansado. E ganhava quanto lá? R$400. Por mês? É. Tem muitas confecções na Bolívia que ensinam as pessoas a costurar, né, a confeccionar roupas, e aí elas são preparadas para vir para o Brasil. E na Bolívia tem assim, as propostas vêm de todo jeito, pela rádio, por alto-falante, por folder. Gabi também já passou por apuros dentro das confecções, mas hoje, legalizada no Brasil e empregada em uma agência de câmbio, ela não tem mais medo de dizer o que sabe. Existem bolivianos que exploram outros bolivianos também ou são só os brasileiros? Existe boliviano que explora. São bolivianos que trazem pessoas desde a Bolívia, fica aqui e fica explorando aqui. No caso dos criminosos, como você falou, daqueles que aliciam, já numa visão mais espiritual, eu prefiro ver como pessoas que são ignorantes das leis cósmicas, ignorantes das leis divinas. Mas a característica principal dos aliciadores é a indiferença, o egoísmo, a prepotência, portanto, características muito comuns aos psicopatas, que promovem o sofrimento ao outro sem nenhuma preocupação com as consequências disso. Do ponto de vista espiritual, aquele ser encarnado não consegue enxergar o outro ser humano como um igual seu. Ele é como se fossem raças animais completamente diferentes. Ele é diferente de mim. Ambientes fechados, com pouca luz e sem ventilação. Estas são normalmente as condições de trabalho nas confecções clandestinas. Em geral, os trabalhadores moram nas fábricas e pagam tudo para o patrão, desde a máquina de costura até a comida, a água e a luz. Desta maneira, além de ficarem trancados, eles ficam presos por endividamento e não conseguem ir embora até quitar a dívida. Eles vão até lá, procuram alguém e se essa pessoa quer vir, mas não tem dinheiro, ele paga tudo. Aí ele paga tudo, fala que vai pagar tudo, paga tudo, traz ele e ele fica trabalhando durante o tempo que vai pagar a passagem e depois continua trabalhando para ele ganhar depois. Há um engano, mas há uma situação que as pessoas consideram normal. Então, o trabalhador rural, o trabalhador urbano, já vive naturalmente, né, historicamente, uma situação de subdesenvolvimento e de sonegação dos direitos humanos. E você trabalha de que horas a que horas? No, ahora estoy trabajando de 7 a 10 porque me están dando también ahí, ¿no ve? O sea que me dan de comer, me dan ahí mismo duermo, pero está bien, no me quejo también porque está dando también un lugar, techo para dormir, ¿no?
Então é muito natural e é muito comum que essa pessoa nem se surpreenda com falsas promessas, ao contrário. Ela está tão habituada a viver naquele universo de exploração que é mais um trabalho. E às vezes los dejan descansando 1 hora, les dan comida, pero ni siquiera les dan agua, que es algo que deveria ser lo essencial. Além disso, os estrangeiros são coagidos com a ameaça de serem denunciados para a Polícia Federal e assim serem deportados. Passar por uma situação dessa seria um resgate espiritual de outras vidas? Eles falam que você não tem documento, então não pode sair, porque a polícia vai chegar e vai te levar. Então vai te mandar embora para a Bolívia, entendeu? Aí o pessoal fica com medo, fica lá dentro. Você não pode sair, quer comprar alguma coisa? Eu vou comprar para você. O que você quer, o que você precisa, entendeu? Aí o pessoal fica lá dentro e não sai mais de casa. Essa questão da vítima e do agressor se encontrarem, e algumas pessoas se questionam, bom, na hora que esses dois morrerem, falecerem, desencarnarem, o nome que se queira dar, eles vão se encontrar no plano espiritual? Como é que vai ficar essa relação? E aí a resposta é, vai depender da maturidade espiritual deles dois. Então, essa compensação de erros das vidas passadas nem sempre é pela dor, mas por provas ou tarefas, que visam gerar o benefício de terceiros, cujo qual eu não fiz a esses mesmos terceiros nas outras vidas. Para dormir tem um quarto só para meninas e um quarto só para homens. Depende do quarto, quantas camas você entra aí você dorme com 6, 7 pessoas. Pero tenemos que vivir como en el cuartel, ¿conoces, entiendes, en el cuartel, no? No, o sea, como en el cuartel, así como la vida militar, entendeu? Temos que viver entre uma cadeira e outra cadeira em cima, assim, 2, 2, 2. Assim. Então a pessoa ela é levada para um outro país, é levada para um outro lugar e às vezes isso pode se postergar por toda uma vida. Vem o falecimento. Se a vítima falece primeiro, se ela tem uma maturidade espiritual, onde ela vai para um hospital, como nós assistimos no filme Nosso Lar, onde ela se permite ser acolhida e levada e vai receber todo um auxílio e toda uma conscientização, ela se desprende e se desliga desse vínculo. Mas se assim que ela sai, ela cultivou ódio uma vida inteira, o fato dela estar livre da carne, dela estar no perispírito, ela pode se tornar alguém que vai tentar fazer o possível para prejudicar essa pessoa. E no próximo bloco, entenda o início da escravidão no Brasil. Por que, de acordo com os espíritas, os negros passaram por tanto sofrimento? A gente já volta. Traficar pessoas é um negócio extremamente lucrativo. A estimativa é de que para cada pessoa traficada de um país para outro, o lucro das organizações criminosas chegue a $30 mil. Aliada a este crime, a escravidão também rende muito dinheiro. Falam-se em $32 bilhões quando você está envolvendo a situação de tráfico de pessoas, trabalho escravo, porque uma coisa muito está próxima da outra e identificados em muitos países. O tráfico internacional de pessoas, né? Ele tem como pressuposto retirar a pessoa do seu país de origem e levar a um país de destino mediante simulação, fraude ou violência. E essa forma de destino, essa forma de condução da pessoa é que é chamada o tráfico. Esse tráfico é um caminho, ele é um instrumento que tem como objetivo atender a uma atividade no local de destino. As condições é que definem se ela é uma vítima de tráfico de pessoas ou não, entendeu? As condições que é feita. E isso é muito importante, porque nesse sentido, por conta do preconceito que existe, muitas mulheres, muitos depoimentos de prostitutas que passaram por situação de tráfico são desqualificadas pelas autoridades, tá? E outras que trabalharam com uma autonomia, com toda a plena autonomia, eles acham que é vítima de tráfico. Se não fosse lucrativo, por que existiria isso ainda? Existe sim, porque existe uma vantagem muito grande em sonegar impostos, em sonegar direitos e se ganhar dinheiro de qualquer forma sobre um ser humano. E o trabalho escravo mudou de conceito, felizmente, ao longo dos séculos. E hoje não é simplesmente não remunerar o trabalhador, é
ainda que se remunere o trabalhador, fazê-lo trabalhar em condições absolutamente incompatíveis com a dignidade humana. O tráfico de seres humanos não é uma prática dos dias de hoje. O início desta atividade no Brasil nos leva ao século XV, quando os portugueses trouxeram africanos como escravos, porque a tentativa de explorar os índios não tinha sido bem sucedida. O tráfico negreiro trazia as vítimas em navios insalubres com condições subhumanas, propícias à proliferação de doenças. Por isso, era bem comum que muitos traficados morressem durante a viagem, que durava pelo menos 30 dias. O que aconteceu é que, durante o tráfico, esses africanos foram simplesmente sequestrados. O cara está saindo do trabalho dele, do campo dele, é sequestrado, jogado num navio, sem saber por que motivo, por onde estava sendo transportado, e chega no Brasil, um território que ele não conhece, não tem outra saída, não tem onde fugir, como as vítimas do tráfico humano, ele não sabe por onde ir. Nas questões dos resgates coletivos e das mortes coletivas, eu sou uma pessoa mais cautelosa. Eu tomo muito cuidado porque há algumas pessoas que dizem assim, esses resgates é que as pessoas fizeram mal no passado e esse grupo vem agora e está resgatando o mal que fez no passado. Muita cautela. Por quê? Especificamente casos como o que Chico Xavier já explicou na situação de um circo que pegou fogo no Rio de Janeiro e outros médiuns que dão fidedignamente com grupos que se uniram no passado e agora se unem novamente numa questão de ação e reação, é bem apurado. Eu concordo, mas quando são milhares de pessoas, você vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que entre aqueles que morreram e que sofreram, eles estavam ali muitas vezes para auxiliar equipes que, quando ele desencarnava, ele ajudava outros que estavam ali perturbados. Os espíritos que reencarnaram na África nessa época vieram cumprir a sua missão, vieram cumprir a sua função de passar por essa provação áspera, difícil, e trazer o fomento, o desenvolvimento para o destino das Américas que vai se delineando hoje. Graças à mão de obra escravizadas, né, as economias das colônias espanhóis e portuguesas nas Américas se desenvolveram, produziram riqueza, do ponto de vista dele era muito positivo, e as bases das economias coloniais desses países, né, deve muito à mão de obra escravizada africana. Houve uma evolução. É terrível se dizer que, a custo do trabalho e da vida de muitos seres humanos, houve uma evolução econômica, histórica e cultural. Algumas pessoas dizem, mas aí não teria havido o progresso que houve se não fosse o trabalho escravo. Cuidado, porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, tá? Porque seria possível evoluir sem a escravidão? É lógico que sim. Da mesma forma que a gente acabou se desenvolvendo tecnologicamente, isso aí é algo que todo mundo sabe, por exemplo, e que se diz assim, o pós-Segunda Guerra fez com que a indústria, tanto a medicina quanto a indústria de tecnologia, desse um pulo imenso. Mas isso teve um custo humano, que foi o custo de alguém morrer. E não é simplesmente alguém morrer, foi de alguém morrer de uma maneira absolutamente gravosa. Ok que evoluiu, mas precisou da guerra para evoluir. Cuidado, senão nós vamos começar a colocar causa e efeito de uma maneira muito estranha. Tanto que a tecnologia evolui muito e cadê? Sem guerra. Então, peraí, muita cautela nessa hora com essas crenças, né? Eu quero ter uma sociedade que vai se desenvolver tendo alguém escravo? Essa pergunta tem que ser respondida. Se eu disser sim, eu vou ter uma sociedade, então, onde o tráfico humano e o trabalho escravo é natural. Agora, e se eu disser, não, eu não aceito essa sociedade dessa forma, eu vou ter que buscar, então eu não vou ter desenvolvimento? A resposta é, claro que vai ter desenvolvimento. A questão é, vai ser um desenvolvimento de uma outra forma. Se o trabalho escravo, e aí sim, como insumo econômico de fornecimento de mão de obra, trouxe desenvolvimento, não foi porque ele foi escravo, não foi porque o tráfico se operou entre a África e o Brasil. Foi porque trabalho é vida. E os negros escravos trabalharam e depositaram no nosso solo parte da sua existência. E quantos espíritos disseram que foi
na vida que foram escravos, que eles evoluíram espiritualmente. Quantos pretos velhos existem que dão orientações em centros espíritas? E por que eles se apresentam assim? E eles dizem, porque foi a vida onde eu mais evoluí. A condição de escravo os colocava numa situação degradante e humilhante. Mas a condição de trabalhadores enobreceu aqueles que eram escravos. E é esta gratidão do Criador para com esse povo. Diferente do período colonial, quando a prática era legalizada, o tráfico de humanos nos dias de hoje é um crime hediondo. Mesmo assim, de acordo com a ONU, o número de pessoas traficadas todos os anos pode chegar a 4 milhões de pessoas, sendo a maioria mulheres. Iludidas pela promessa de um bom emprego e pela possibilidade de dar uma vida melhor para sua família, a maioria viaja com o próprio consentimento. Mas será que isto aliviaria a responsabilidade dos criminosos? É evidente que não. A gradação das penas, para nossa felicidade, é atributo do Criador. Ele consegue fazer o julgamento das nossas encarnações individualmente. E essa é a maior dádiva que Ele nos dá. Ele nos julga. Não julgueis para não serem julgados. E mais que isso, a gente precisa tomar cautela na hora que um fala com o outro, porque as pessoas se inflamam e aí se criam o que nós chamamos de sombras coletivas. Nós vamos contra o agressor, nós vamos contra o aliciador e vamos a favor ou com pena da vítima. Primeiro, nós não somos juízes, então, segundo, toda vez que você coloca muita energia em processos assim, você alimenta para que isso aumente, é um fermento. Pelo protocolo de Palermo, né, pela diretriz internacional que o Brasil adotou e que é numa norma jurídica válida no Brasil, o consentimento ele é irrelevante. Espiritualmente, nós respondemos por nossos atos. Então, tanto um quanto o outro vai responder. O fato da pessoa se predispor a esse tentame, a essa tentativa de uma vida melhor, por vontade própria, não retira do aliciador, do simulador, do fraudador, a má fé. Quando você tem uma manipulação, quando você tem um aliciamento, esse livre-arbítrio ele já não é tão livre assim, vamos dizer assim. A escolha não é tão livre, porque não é apresentado claramente, olha, a situação vai ser essa, você quer? E a intenção é que pesa. Se eu prometo uma vida melhor para alguém que quer tentar esta vida melhor, sabendo que essa vida melhor não está para onde eu vou levá-la, não é a vontade da pessoa ou a voluntariedade da pessoa que vai retirar a minha culpa. Muitas vezes o próprio aliciador, ele toma consciência e já ele pode fazer uma mudança, porque o livre-arbítrio e a mudança pode acontecer a qualquer momento. Essa tomada de consciência, que é o que eu falei, ele pode praticar uma vida inteira e não ter consciência. Mas ele pode começar e dali 1 ano, 2, vai acontecer alguma coisa, enfim, tanto de um lado quanto do outro. E no próximo bloco, você vai descobrir como os espíritos influenciam tanto os aliciadores como as vítimas do tráfico. A gente já volta. Uma história muito comum que os aliciadores contam às vítimas é que uma carreira promissora como modelo as esperam no exterior. Mas, ao chegarem lá, são submetidas ao cárcere privado e à servidão por dívida. Sonhar e mover-se é algo da natureza humana, da coisa mais intrínseca à nossa existência. E isto é elemento do tráfico de pessoas. Aquela promessa do dinheiro fácil ilude mesmo qualquer cidadão menos avisado, mas aqueles caminhos tortuosos que a vida oferece, né, da oportunidade sem grande sacrifício, que infelizmente algumas pessoas entram nesse mundo moderno, entre aspas, que a gente vive hoje. Mas essas
ilusões que as pessoas entram nada mais são do que uma tentativa de se dar bem na vida, sem esforço, sem trabalho, sem nenhum sacrifício. A gente liga a televisão todos os dias, somos informados, a gente lê o jornal, mas tem regiões no mundo onde não tem eletricidade, não tem televisão, não tem jornal, não tem informação. Então, essas pessoas que não têm informações, que além da pobreza, que são pessoas mais vulneráveis, comparativamente aos países ocidentais, onde tem mais informações. Mas não quer dizer que nesses países algumas pessoas não podem ser enganadas. É como você entrar num shopping center, o vendedor tem um papo tão gostoso, acaba convencer você, e você sai comprando produto que você não tinha intenção de comprar. Muito já se foi falado sobre isso, mas casos de modelos exploradas em outros países são frequentemente noticiados. A modelo Monique Menezes, por exemplo, ficou conhecida depois de denunciar um esquema de exploração na Índia. Em entrevista à BBC Brasil, ela contou que em vez de receber o que havia sido prometido, $2.100 por mês, ela recebia apenas $160. Nesta mesma entrevista, ela ainda declarou: "Como não falava inglês na época, assinei na base da confiança." Viajar para o exterior tem uma série de critérios de atenção. Então, assim, não basta tirar um passaporte, não basta ter uma passagem aérea, é necessário você conhecer o país para onde você está indo sob o ponto de vista das normas, sob o ponto de vista da cultura daquele país, sob o ponto de vista da língua que aquele país desenvolve. Eu atendi 3 mulheres da Irlanda que foram tratadas como cachorro lá também. Foram presas, algemadas no chão como cachorro. Então, o movimento da Europa hoje é de xenofobia, é de intolerância, é de não querer estrangeiros. Quando eu não conheço os costumes daquele país e quando eu não conheço algumas normas daquele país, a tendência é eu chegar naquele país e automaticamente estar vulnerável. Assim como muitas meninas sonham em ser modelos, o sonho de muitos garotos é virar jogador de futebol e ser reconhecido no mundo todo. E é assim que a maioria dos meninos também acabam caindo na lábia de um aliciador. Me prometeram que ia me levar para a Alemanha tal e tal, ficou me enrolando. Aí eu deixei de ir para um clube para ficar esperando essa proposta do empresário. E aí ele sumiu e eu não fui para lugar nenhum. Não é uma ou duas, mas já várias situações que nós temos assim informações de garotos, né, que são verdadeiramente aliciados com promessas enganosas, promessas que vêm iludir os sonhos de um garoto que está começando. Modelos, jogadores de futebol, então são pessoas que até poderiam ter essa informação, mas o sonho, ou então vão por uma ambição. Geralmente pessoas que são do futebol 98% muito pobre, né? É difícil ter já um garoto que já tem uma família estruturada. Então eles trabalham em cima do sonho, né? E nisso ludibria as pessoas, né? São garotos que passam verdadeiras necessidades, muitos às vezes deixam de vir no treino porque não tem um dinheiro para um ônibus. E aí elas acabam se perdendo nesses meandros e nessas dificuldades. Então as motivações, elas são muito variadas dependendo do nível de consciência das pessoas envolvidas. Mas será que em todos os casos, mesmo nesses em que as vítimas têm acesso à informação, os espíritos influenciam de alguma maneira? Nós temos na espiritualidade a turma que ajuda e a turma que atrapalha, né? Com certeza a turma que ajuda vai intuir positivamente aquela pessoa a tomar ciência dos seus atos, das suas escolhas, fazendo pensar não só naquele prazer imediato, naquele benefício imediato que aquela promessa falsa do aliciador vai propor. Quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta dos espíritos: muito mais do que supondes. Na maioria das vezes, eles vos conduzem. O anjo de guarda está sempre de plantão, né? Mentor, protetor, anjo da guarda, o nome que você queira dar, porque todas as religiões elas têm uma figura de proteção. Então esse vai estar ali sempre do teu lado e falar assim: olha, é fria, né? Você tem um frio na barriga dizendo para não ir.
algumas coisas acontecem, um amigo fala alguma coisa, você lê alguma coisa, então nós temos sim a ação. Claro que não dá para o anjo da guarda se materializar e dizer assim, olha, ele está te aliciando, porque ele vai te levar para um lugar, você vai ficar um escravo, daí cadê o livre-arbítrio? Né? Seria de quem o mérito de não ir? Se não fazem o bem, não é porque não tiveram proteção ou oportunidade de se desviar do mal. É porque foram renitentes, teimosos e voluntariamente escolheram tomar atitude ruim. Aqueles espíritos que em várias encarnações viveram em mundos que só pensavam nos bens materiais, nos prazeres do dia a dia, do cotidiano, também vão trabalhar no processo da ilusão, das intuições negativas. E também vão alimentar os próprios aliciadores, estimulando através desses pensamentos para que eles continuem nesse trabalho do vício, no trabalho do mal, no trabalho no desencaminhamento de seres humanos. Então, é lógico que a associação de ideias ilícitas, imorais, reprováveis de uma determinada quantidade de espíritos encarnados é foco de atração dos seus afins desencarnados. Um tipo de crime bem comum é o sequestro de meninos e meninas para adoção ilegal ou a exploração sexual ou do trabalho em outros países. De acordo com a Unicef, mais de 1 milhão de crianças são vítimas do tráfico todos os anos. Mas como fica a mente dessas crianças depois de passarem por isso? Isso pode afetar de algumas maneiras, né? Através das fobias sociais, na dificuldade no relacionamento, seja na escola, na faculdade, em casa, com a sociedade, né? Pode gerar uma certa indiferença do próprio traficado em se dar chance de novo para viver, porque é uma pessoa que vai viver sempre com o pé atrás. Antes existia uma teoria que a criança que foi machucada, que foi traumatizada, no futuro ela vai ser um adulto que vai traumatizar o outro. E hoje em dia, já está se vendo de uma maneira diferente. Eu já começo a ler artigos e ter informações de que nem todos. Às vezes, justamente pela pessoa ter vivido essa dor, se ela consegue sair fora, muitas vezes ela é pacífica, ela é calma e ela leva uma consciência. É uma questão muito difícil da família passar por uma situação dessa, né? O que estudamos com a teoria da reencarnação é que a reencarnação é um processo de evolução, através do livre-arbítrio e da consciência de cada um. Sabemos que, através das vidas sucessivas, que o acaso não existe, né? Então, se existe uma situação provatória para aquele núcleo familiar, a gente sabe que existiria um motivo prévio pelo qual isso estaria acontecendo, num karma individual. E precisa tomar muito cuidado, que às vezes a pessoa diz assim, mas então numa outra vida ele vai ser o que vai ser escravizado, ele vai encontrar... E aí ainda é um pouco de uma lei de talião, de olho por olho, dente por dente, que precisa tomar um certo da cautela. E a seguir, conheça alternativas para quem quer recomeçar a vida depois de uma experiência traumática com o tráfico. E saiba também como você pode combater este mal. Se de um lado, criminosos conseguem transportar pessoas para fins de exploração de uma maneira tão organizada, de outro, associações e instituições governamentais desenvolvem um trabalho primoroso para combater e extinguir esse tipo de violação dos direitos humanos. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania é um órgão do Poder Executivo. Nós temos uma finalidade que é uma finalidade de buscar articular, congregar instituições que trabalham com a temática do tráfico de pessoas. A Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude é uma organização não governamental que foi fundada em 1997 por uma equipe interdisciplinar.
de advogados, psicólogos, assistentes sociais, porque nós verificamos a necessidade de ter um equipamento que pudesse dar conta da demanda da violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. O nosso papel é buscar, dentro desses parceiros que a gente busca dialogar, o encaminhamento para que aquela pessoa, ela minimamente tenha uma situação de acolhimento, de garantia de direitos, ou a situação de denúncia minimamente tenha uma forma de se buscar reprimi-la. Mas as pessoas têm que querer sair desse mundo. Senão você tem um discurso maravilhoso, muitas vezes convincente, mas a pessoa tem ainda a afinidade com aquele mundo de baixo nível e realmente não está a fim de sair. Se tiver sintonia, se tiver afinidade, aí são os casos de obsessão, onde a pessoa pode adoecer, ela pode começar a ficar com as ideias atrapalhadas, estados emocionais alterados. Já tivemos casos onde a gente pegou, assim, na mão, pouco antes de você tentar embarcar uma pessoa para uma viagem, dizer para essa pessoa, cuidado, isso é perigoso, a pessoa disse, tudo bem, eu vou. Né? Então, quando a gente diz assim, olha, nunca vai acabar, né? Não é nunca, mas assim, não sei se vai acabar. Eu acho que é possível a gente reduzir danos, acho que é possível as pessoas se fortalecerem conhecendo seus direitos, e é possível a gente poder pensar numa sociedade onde se valorize de fato o ser humano. A gente não valoriza o ser humano. Como o Brasil hoje é um país emergente e tal, que a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho seja muito efetiva, muito eficaz, porque todos nós queremos trabalho decente. Nós não podemos concordar com grandes lojas se aproveitando do trabalho escravo para se enriquecer. A questão da exploração de um ser humano está diretamente ligada, né? Então, essa grande demanda de existência de uma mão de obra que tem que ser barata, que tem que ser fácil e tem que ser em grande escala, está diretamente ligada a uma sociedade altamente consumista, onde o desperdício, né, onde a falta de consideração daquilo que eu estou consumindo com responsabilidade é o fator causador dessa demanda de exploração de um ser humano. Isto não é algo filosófico, isso não é algo etéreo, isto é concreto. O que foi que a senhora achou mais barato aqui? As bolsas. As bolsas, e agora está na época das promoções, né? Então também achei boas promoções na área de roupas também, assim, casacos, né, de inverno, que a gente vai começar a usar agora lá. Mas foi muito bom. E a senhora já pensou por que será que aqui tem preços tão bons? Meu Deus, não sei, a quantidade talvez que vocês compram, que eles compram, talvez seja... Ou de onde eles pegam, né? Não sei de onde que eles... De onde vem a mercadoria, né? Se eu falasse para a senhora que várias das confecções aqui utilizam trabalho escravo para produzir esses produtos com péssimas condições de trabalho e que por isso esses produtos são tão baratos assim. Ah, eu acredito, até acredito, porque eu já vi reportagens a respeito disso, até de uma marca bem famosa. Consumir não é um problema. O problema é como você está consumindo e quanto você está consumindo. Eu acho que a gente precisa rever e buscar como consumidor, ter uma proatividade de reconhecer aquilo que a gente está comprando, de quem que a gente está comprando e entender também o porquê que a gente está comprando, em que quantidade a gente está comprando. Será que eu preciso de 10 calças, 20 sapatos? Então, o primeiro desvio está neste conceito de produção econômica e de custo, de redução de custo, que implica em fechar os olhos para alguém que vai produzir a um preço sabidamente inexequível. A conscientização é um trabalho de formiguinha, que é bem característico do planeta Terra, onde a gente está, que ainda é de expiação e de provas. Então a dor, o escárnio, ainda existe no nosso planeta, no nosso mundo, mas há de quem o pratique, porque vai gerar consequências kármicas para si mesmo nesta encarnação ou na próxima. E aí, às vezes, uma pessoa levou uma vida toda certinha, mas não aprendeu nada. O que ela aprendeu? O que ela extraiu de aprendizado? Quando nós chegamos com a bagagem na Terra e nós saímos, o que nós acrescentamos nessa bagagem? Né? Tanto que tem aquela fala, eu não respondo só pelo mal que eu faço, eu respondo pelo bem que eu deixo de fazer. R$10 é o valor que eu paguei aqui nessa blusinha, normal, basicona. E para muita gente, quando vê esse valor, pensa que realmente Bom Retiro é um lugar de fazer ótimos negócios. Mas retira desses R$10
o valor do material, o custo da produção, o lucro do lojista e o lucro do fabricante. E calcula quanto será que sobra para pagar o costureiro. E quanto que é uma peça, uma camiseta? É muita pergunta. R$1 às vezes. E se você soubesse disso antes, você pensaria melhor antes de comprar peças de determinadas lojas? Eu compraria sim, eu preciso, né? As pessoas que, por outro lado, sabedoras que algumas marcas ou algumas empresas ou alguns empreendedores não respeitam esta forma de trabalho e continuam optando por essas marcas, na maior parte das vezes por preço, nada mais são do que um elo de uma cadeia de oportunistas, que começa no empreendedor e termina no consumidor. Um não vive sem o outro. Então o mínimo que você tem que fazer é você abrir mão, você ter opções para não consumir mais aqueles produtos cujos quais são resultados do sofrimento que são provocados para outras pessoas. Talvez por não saber de fato pelo que passam os trabalhadores dentro das confecções, muita gente continue comprando roupas sem se importar com a violação dos direitos humanos. Mas quem sabe, em um futuro próximo, muitos outros não comecem a pensar como a catarinense Marinês. Se a senhora soubesse disso, mesmo com os preços tentadores, a senhora continuaria consumindo? Não, eu evito, até dessa marca que eu fiquei sabendo, eu evitei comprar. E agindo desta maneira, contribua para que muitos jovens, assim como Gonçalo, lembram-se dele lá do começo do programa, possa continuar a insistir no seu sonho. Trocar de trabalho e para buscar-me um lugar mais melhor de vida, assim, para mim, não? E agora, o que você pensa fazer? No, como te dije más anteriormente, así, yo pienso sacarme más un documento y salir a trabajar afuera, así, más documentado y más bien, así, en una firma, así, ¿no? Entendeu? Quer continuar no Brasil? Sim, por mais um ano. A decisão entre voltar para seu país com a sensação de fracasso na mala ou insistir no sonho, mesmo que difícil, de conquistar uma vida digna no Brasil, leva muitos estrangeiros a optarem por ficar e tentar encontrar alternativas legais para ganhar a vida. Aquela pessoa que consegue se livrar de um estado de aliciamento, ela deve aprender na humildade, aprender a confiar desconfiando. Então a importância é aprender, estarmos abertos ao aprendizado e sermos eternos aprendizes. Em caso de dúvida, vamos parar e orar firmemente. E seguramente nós estaremos mais protegidos para não cair em nenhuma tentação. A Feira Cantuta, no bairro Parim, em São Paulo, é uma dessas alternativas. Muitos bolivianos que chegam ilegalmente e acabam sendo explorados tanto pelo tráfico de drogas como dentro das confecções de roupas, encontram aqui uma oportunidade para recomeçar. Estima-se que pelo menos 2.000 pessoas visitem a feira todos os domingos. Aqui, além de venderem ponchos, artesanatos, instrumentos musicais e comidas típicas, os bolivianos reencontram suas origens, revêem os amigos e voltam a sonhar com um futuro melhor. E que seja breve, muito breve, o tempo em que esse tema já seja uma coisa obsoleta do passado. Assim como hoje, no Brasil, a escravidão, como foi, já é passado. Nós temos a ideia de que após o fim da escravidão, na maior parte dos países, a venda de seres humanos foi extinta. Mas existe uma verdade oculta que poucos conhecem. E eu não tenho dúvida que, se os números da ONU estiverem certos, nós permanecemos ao longo da história humana na escravidão. Porque estima-se que haja cerca de 30 milhões de pessoas escravizadas das mais diversas formas de exploração, seja sexual, seja laboral. Sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro de uma frase de uma senhora que, quando chegou ao nosso escritório em Zurique, ela usou a seguinte pergunta. Ela diz assim: me ajudem, eu não aguento mais vender a minha carne
para comprar carne para os meus filhos. Essa frase impactou, porque nós vimos a necessidade e a desgraça que vive o ser humano quando ele é traficado e obrigado a fazer 10, 12, 15 programas sexuais numa noite para poder alimentar o bolso daquele que está explorando ela. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que todos os anos o tráfico internacional de pessoas movimenta mais de 150 bilhões de dólares. É a terceira atividade criminosa mais rentável no mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e armas. É um grupo constituído por hierarquia. Significa ter um chefe e todos subalternos. É uma organização organizada como uma multinacional, que faz todas coisas claramente ilegais, que procura muito dinheiro. Os interesses financeiros do jogo é muito alto. A Convenção de Palermo, um protocolo das Nações Unidas relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, foi a primeira tentativa de dar maior atenção a esse tipo de crime. Segundo o protocolo, o tráfico de pessoas consiste em recrutar, transportar, transferir, abrigar ou receber pessoas, utilizando-se de ameaça ou violência, de coerção, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou situação de vulnerabilidade. O grande problema do tráfico é porque o tráfico oferece tudo que você quer e depois ele te toma tudo que você tem. Então primeiro ele te promete tudo que você deseja. Poxa, você vai à periferia da cidade. Qual é a paixão de uma moça? O que uma moça e um rapaz que está na periferia da cidade deseja? Ele ganha pouco, o salário é pouco. Nós temos um caso, por exemplo, de uma moça aqui, em que trabalhava aqui, ganhava R$700 por mês como garçonete. Alguém chega e promete para ela, diz, olha, se você quiser eu posso arrumar para você lá na Suíça, você vai ganhar mil francos suíços por mês como garçonete. Aí ela perguntou, quanto que é 1.000 francos suíços? Olha, 1.000 vai dar uns R$2.500. Ela disse, poxa, o que eu ganho aqui em 4 meses. Então se você me ajudar a ir para lá, eu vou. Eu conheci duas pessoas, não muito próximas chegadas a mim, que disseram que chegando ali que era fácil ganhar dinheiro, pintaram um mar de rosas, né? Com ilusões, com ganas de comer o mundo, né? E chegamos aí é completamente distinto, pintamos algo que não existe. Passar por situações degradantes, humilhantes, não é nada das coisas que nos dizem aqui. O dia que chegamos, nos quitaram o passaporte, $1.000, e o dueño nos disse que só saía quando pagasse a Deus. É com a situação, a condição que estarem submetidas, de cárcere privado, de falta total e absoluta falta de contato com os familiares, né? Há uma rotina diária de programas sexuais exaustiva, até 15 programas por dia, né? Ficar totalmente dependente de outra pessoa para qualquer ato da vida. A vida aí fora é muito difícil, é muito humilhante, é muito degradante. Por 30, 40 euros temos que suportar entre 4 paredes, porque tu não deseja nem o pior mundo. Segundo a OIT, 83% dos escravos comercializados no mundo são mulheres. Normalmente, elas são vendidas para fins sexuais. No Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores, no período entre 2005 e 2011, foram identificadas 337 brasileiras vítimas de tráfico em 18 diferentes países. Este número pode ser muito maior, já que o crime nem sempre é notificado às autoridades. Há muitos agentes públicos que não acreditam no tráfico. Nós temos casos, por exemplo, de policiais, de delegados, até de juízes que não acreditam. Diz, olha, mas ela foi vítima de tráfico. E ele diz, não, ela foi porque quis. Ah, já era prostituta aqui, quis ser prostituta lá. Isso não é tráfico não, ela foi porque quis. Então há uma banalização. E há, de certa maneira, em alguns pontos do sistema de justiça, também um certo preconceito, especialmente quando a vítima é vítima de exploração sexual, né? Por quê? Porque há um entendimento de que essa vítima de exploração ela saiu do país, no caso de tráfico internacional, porque ela quis. É evidente que ela saiu porque ela quis. As estatísticas demonstram que mais de 90% dos casos,
As vítimas saíram porque quiseram, elas tinham plena consciência que iriam se prostituir. O que elas não sabiam e nem concordaram, e também esse consentimento seria irrelevante, é com a situação, a condição que estariam submetidas. Eu estou acostumado a lidar com essas vítimas e é importante entender que essas mulheres um dia foram adolescentes e foram crianças. Então o perfil é de crianças e de adolescentes extremamente pobres, porque normalmente mulheres de classe média e mulheres ricas não se submetem a esse tipo de situação. Acontece, mas é raramente. A maioria são crianças pobres que são esquecidas pelo país e que não têm oportunidade de vida verdadeira. Se a gente fosse categorizar entre corpo e alma, né, é um crime que afeta a alma. Primeiro porque coletivamente ele afeta a humanidade, né? Então, se as nossas relações de confiança, né, os nossos vínculos, né, parentais, eles estão assim, estremecidos, né? Alguém não pode confiar em alguém, alguém confiou em alguém e foi traído. O aliciador, o projeto dele, o desejo dele é explorar o outro. E daí o que ele faz então? A partir disso daí, ele tenta de todas as formas arrancar o dinheiro da pessoa. Nós temos denúncia das mulheres, por exemplo, que elas menstruavam e pagavam multa. Se ela estava com salto alto, às vezes cansada, encostava na parede para descansar, pagava multa. Se ela demorasse muito com o cliente, eles multavam ela. Ou seja, criavam circunstâncias para poder multar, porque cada multa que se paga é uma dívida que aumenta. Então a sua dívida acaba se tornando impagável. Essa é a situação. Tentei sair disso, buscar outro meio de vida. Incluso não consegui, mas as coisas se foram mal, cada vez pior, a separação, ameaças, brigas, llantos e... Não tenho dinheiro para voltar e tampouco para sobreviver. Eles faziam 1000 propostas, que lá ganhava dinheiro e de fato nós vivíamos na miséria aqui no Brasil, né? O salário não dava para comer, ninguém se alimentava bem. E era difícil demais, a luta nossa estava severa. Chegou a senhora aí, seu João, sua filha, nós veio cá convidar ela para ir trabalhar na Espanha, porque ela quer fazer um enxoval de casamento e então diz que o senhor fica muito pesado, o senhor ganha pouco. Aí eu falei, moça, que serviço ela vai fazer? Falou, seu João, lá tem de tudo para fazer. Ela pode escolher o serviço que ela quiser. Então, ela pegou e viajou. Quando ela chegou lá, passado não sei quantos dias, ela contou para minha mulher, por telefone. Ela conseguiu ligar para uma mulher e falar para ela que lá era um verdadeiro inferno. Não sei quantas mulheres detidas num quarto só, sem documento, sem nada. A menina que estava junto com ela dedou ela. Porque eles seguraram ela, sabe? E aplicaram overdose nela e soltou ela na rua. Mais ou menos às 4 horas da tarde. Quando foi meia-noite em ponto, ligaram para mim, dizendo, sua filha morreu. Senhor. Aí eu fiquei doido, sem saber o que fazer. As causas da morte de Simone nunca foram realmente explicadas. Somente 23 dias após seu óbito, o governo brasileiro conseguiu liberação para que velassem seu corpo. A história da filha do seu João ajudou a inspirar o enredo da novela global Salve Jorge. No período em que a novela foi veiculada, o número de denúncias sobre o tráfico de pessoas aumentou mais de 180 vezes. Não existe, ou existe muito pouco, uma rede que parece com a rede da novela, como se fosse uma empresa. Não é assim que acontece o tráfico aqui. O tráfico aqui ele acontece numa relação doméstica. Então é uma prima que convida a outra prima, é uma vizinha, é uma amiga até da igreja, às vezes, que convida, porque acredita que lá fora do Brasil, tem uma oportunidade melhor para aquela pessoa melhorar de vida. É muito legal quando você tem a novela que trata do tema. Poxa, mas a novela acabou, mas a realidade está aqui. Eu acabo de receber, por exemplo, aqui pedido de ajuda, eu acabo de receber notícias de mulheres lá que foram vítimas, que foram resgatadas hoje. Então, assim, a novela acabou, a coisa continua. A cada dia que passa tem que se aumentar a conscientização, falar com seus vizinhos, falar com seus amigos para
relatarem os casos, notificarem os casos ao sistema de justiça. Porque se nós não aumentarmos os casos, nós não vamos aumentar a repressão. Nós precisamos tirar esse crime da invisibilidade. Nós só vamos tirar com denúncia. A repressão, ela tem um papel muito simbólico, acontece muito pouco, são pouquíssimas pessoas no Brasil que respondem a um processo por tráfico de pessoas. A gente pode contar nos dedos os processos, são muito poucos. Então, assim, a repressão ela é simbólica. Então, o papel preventivo ele é o mais importante, nas escolas, nas igrejas, nas faculdades. Esse é o papel mais importante. Em 2006, o governo lançou a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, passando pela elaboração e execução de 2 planos de enfrentamento, um em 2008 e outro em 2013. É um crime que ainda é desconhecido pela sociedade. Então, o conhecimento, essa prevenção, deve ser trazida para a sociedade como um todo, para se poder identificar esse crime e se combater. Então, é com a informação que a gente, através da prevenção, faz esse enfrentamento, que surgem as denúncias através desse conhecimento, dessa identificação. A gente vai para o aeroporto, rodoviária interestadual, meio do ano, final do ano, onde as pessoas têm férias, e a gente faz ali uma prevenção divulgando material. E encontramos resistência. A população às vezes não quer receber um papel, não quer nos ouvir, né? Porque acha que não necessita. Mas encontramos essa resistência ainda da população. E entendemos, por isso que a gente trabalha de forma gradativa, tentando atingir um pouco os focos. Sem fazer um alarde, né? Hoje a nossa linha aqui com campanha, isso não é de fazer um tom negativo, né? De falar não viaje, não sonhe, enfim, mostrar figuras de pessoas presas, trancafiadas. Não é essa. É passar uma informação, prestar um esclarecimento, informar que o crime existe, como ocorre, né? Quais os cuidados, mas ainda assim, quer sonhar, quer viajar, vai, mas se precaver. E nós precisamos aprender, achar uma forma de prevenção, mostrar para os nossos adolescentes, mostrar para os nossos jovens, mostrar para os senhores, para as senhoras, para o papai, para a mamãe, mostrar para a família brasileira que isso ainda existe. Ainda existe, não é novela, é real. Nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando de pessoas. A campanha Coração Azul busca encorajar a participação em massa e servir de inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. A campanha é uma iniciativa da ONU e permite que todas as pessoas demonstrem sua solidariedade com as vítimas do tráfico humano. É para acabar com essa escravidão moderna que existe o Coração Azul, para lutar contra as formas de escravidão que ainda não foram abolidas. Uma pergunta que sempre surge, né? Qual seria a pena para uma pessoa que trafica uma dólar de cocaína, uma porção de cocaína? A pena é de 5 a 15 anos. E se essa mesma pessoa traficar outra pessoa, transformar essa outra pessoa em uma coisa, explorá-la por um tempo indeterminado, qual é a pena dela? Para a legislação brasileira, se for tráfico internacional, é de 3 a 8 anos de prisão. Então nós entendemos que há um descompasso da legislação brasileira em entender como mais grave traficar uma dólar de cocaína, que é absolutamente grave, do tráfico de uma pessoa. O crime de tráfico de drogas ele é equiparado ao crime hediondo. Os crimes hediondos são mais graves. A pena é de 5 a 15 anos, a progressão é muito mais difícil, é com 1/3 ou 2/3, não é com 1/6 da pena. Agora já o crime de tráfico de pessoas, a pena é menor do que o de tráfico de drogas, ele não é equiparado ao crime hediondo. Então é preciso melhorar a legislação em si. Porque o crime cresce pela certeza da impunidade. Então, se há uma lei mais dura, mais repressiva, o governo começar a fazer uma repressão mais dura com a lei e colocar junto a divulgação, a fazer com que as pessoas conheçam o problema, então eu creio que nós vamos ter uma diminuição expressiva, daqui a algum tempo nós vamos poder falar, dizer, olha, como era isso no passado? Eu espero que um dia a gente possa dar uma outra entrevista dessa, dizendo o seguinte, poxa, no Brasil, as nossas políticas públicas, as nossas leis endureceram e hoje nós não temos mais tráfico de pessoas no Brasil. Esse é um sonho que eu espero que um dia a gente possa realizar para poder deixar um país melhor para nossas próximas gerações.